Dum dararim daram dum dem darururem dum dararim daram dum dem darururem dum deram 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 daram darem. João conta histórias. Esse conteúdo é livre para todos os públicos. Oiê! Oi, Alice! Oi, Yuri! Oi, Agatha! Oi, Jaque! Oi, Karen! Oi, Maria Maria Hilda! Boa tarde! Oi, galera do Face! Oi, galera do Instagram! Eu sou o João, contador de histórias, e hoje uma super história eu vim aqui contar! E agora é aquele momento de chamar a história! Vem, história! Vem, história, chamando! Vem, história! Vem, história! História de hoje! Revelou! A história de hoje, o menino que tinha medo de errar. Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro era um menino muito legal, muito divertido. Só que o Pedro, ele tinha medo. Mas não era um medo... Vou falar um medo de mexerico, medo de saci pererê, medo de mula sem cabeça, homem do saco. Não, o Pedro tinha medo de errar. É, o Pedro morria de medo de errar. E ele então procurava ficar o mais parado possível. Os amigos do Pedro até chamavam ele pra brincar. Os amigos falavam: Ô Pedro! Pedro! Vem brincar com a gente! E o Pedro: Ai, brincar? Brincar de quê? Ah, nós vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de pique-esconde, vamos brincar de bandeirinha. Ah, e o Pedro já pensava: ai, se eu errar? Então o Pedro inventava desculpas. Ai, me desculpe, mas eu não posso brincar. E por que não pode, Pedro? Ai, vocês não estão ouvindo? A minha mamãe tá me chamando. Pedro! Tá ouvindo, gente? Tchau! E o Pedro, ia embora. Mas os amigos do Pedro sempre insistiam. No dia seguinte: Pedro! Ô Pedro! Vem brincar, Pedro! Vem brincar com a gente! Brincar? Brincar? Ai, eu não posso brincar. Mas por que, Pedro? A sua mãe está te chamando? Não, vocês não estão ouvindo? O meu pai. Pedro, vem! Ouviram? Tô indo, papai! E o Pedro lá ia embora escapando dos amigos. Mas os amigos gostavam tanto do Pedro que falava: Pedro, vem brincar com a gente, Pedro. E o Pedro: ai, gente, desculpa, eu não posso brincar. Por que não, Pedro? A sua mãe tá te chamando? Não. O seu papai está te chamando? Não. Então por que você não pode brincar, Pedro? É porque eu deixei a televisão ligada. Tchau, gente! E o Pedro sumia. E na verdade, o Pedro gostava era de ficar com a bunda no sofá, assistindo TV. Pois a TV era só ficar lá, parado, paralisado. Ele não teria problema em errar. E quando chegou a vez de Pedro ir para a escola, foi uma confusão danada. O Pedro, ao chegar na escola, ele começou a sentir raiva, muita raiva. Principalmente quando a professora falava: alunos, abram o caderno, vamos começar a estudar. Ai, eu não quero estudar, pensava o Pedro, pois ele tinha medo também de errar. Medo mesmo Pedro tinha quando tinha que pegar a borracha, pois ele sabia que se ele tivesse que usar a borracha é porque ele havia errado. E o Pedro não gostava. E o Pedro na escola chorava, esperneava. Ninguém aguentava o Pedro chorar e espernear. Certa noite, já na hora de dormir, a mamãe falou: Pedro, vai deitar mais cedo, que amanhã é dia de aula. Ai, mamãe, eu não quero deitar, eu não quero ir pra escola. Eu não quero errar, eu não quero brincar, eu não quero fazer nada. E o Pedro, coitado, ficava lá, desesperado. O Pedro deitou e começou a vir em sua cabeça tudo o que tinha acontecido. Pedro, vem brincar! Não quero, tenho medo de errar. Pedro, vamos para a escola, tem aula hoje, meu filho. Ai, eu não quero.
Abram os cadernos, abram os cadernos. Ai, eu não quero abrir caderno. Use a borracha, use a borracha. Ai, eu não quero usar a borracha. O Pedro, de tanto desespero, acabou pegando no sono. E em seu sonho apareceu uma fada. Quando a fada apareceu, o Pedro ficou encantado e perguntou: quem é você? E ela disse: eu sou a fada das crianças que têm medo de errar. E ele disse: eu sou o Pedro e eu tenho medo de errar. Então a fada falou: Pedro, vamos juntos viajar. E os dois começaram a voar. Com o efeito da varinha de condão, nem precisaram de avião. Estavam voar, voar, voar. E o Pedro percebeu que eles estavam chegando perto de um reino. Então ele perguntou: ei, fada, que reino é aquele? E a fada disse: leia, Pedro. O Pedro leu: Reino da Perfeição? Como assim, Reino da Perfeição? Quando lá chegaram, tudo de fato era perfeito. As ruas eram perfeitas, as casas eram perfeitas, porém, todas idênticas. Eram iguais na cor e no tamanho. Assim também eram as árvores, as flores, tudo era igual. O Pedro estava encantado. Uau, tudo aqui é muito igual. É tudo perfeito. Só que o Pedro, depois de um tempo, achou aquele lugar estranho e perguntou: ei, fada, onde estão as crianças? A fada disse: aqui não tem crianças. Ei, fada, onde estão os papais e as mamães? Aqui não tem papais e mamães. Ei, fada, onde estão... e onde estão as professoras e os professores? Aqui não tem professoras e professores. Como não? O Pedro ficou indignado. Ali, no país da perfeição, não tinha população. E aí a fada disse: Pedro, você conhece alguém que é perfeito? Vocês conhecem alguém que é perfeito? Vocês conhecem alguém que é perfeito? Coitado do Pedro. Não conhecia ninguém que era perfeito. E a fada disse: é porque não existe ninguém perfeito. Se não existe ninguém perfeito, não pode morar aqui, no reino da perfeição. O Pedro pensou: então aqui não tem escola, não tem papai, não tem mamãe, não tem brincadeiras. Ai, que lugar chato, não gostei daqui não. O reino da perfeição não é legal não. E então a fada disse: por isso, Pedro, a perfeição não combina com a alegria. A alegria está em errar e encontrar os acertos. É assim que é a vida. O Pedro naquele momento começou a perder o medo de errar, pois ele percebeu que errar é humano, faz parte. Como nós vamos crescer se a gente não errar? Então a fada foi embora. E o Pedro já estava lá, todo satisfeito. Acordou empolgado. Mamãe, eu não vejo a hora de ir para a escola. A mãe até assustou. Você quer ir para a escola, meu filho? Eu quero, mamãe, eu quero, pois eu não vejo a hora de estudar, eu não vejo a hora de brincar. E Pedro chegou na escola e todos também assustaram com Pedro, pois o Pedro era um menino parado, paralisado e de repente estava participando da aula, estava brincando. E a professora perguntou para Pedro: nossa, Pedro, por que esta mudança? E ele disse: porque não existe o Senhor Perfeição. E as crianças, quando zombavam com ele porque tinha errado, ele nem ligava, pois ele sabia que todos não eram perfeitos. E eu nem preciso dizer que a vida de Pedro mudou completamente. Ele até percebeu que estudar é muito divertido. Brincava com os amigos. Eu não preciso dizer o quanto Pedro era feliz, pois sabia que neste mundo, todo mundo é aprendiz. E essa história entrou por uma porta e já está saindo pela outra. Quem quiser que conte outra e quem gostou, que expresse a sua emoção tocando no coração.